História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 24 de julho de 950, à morte do marido, Dona Dias, minha 33ª avó, 13 vezes minha avó, reparte com os filhos os domínios do casal. A terra portugalense é entregue a Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal, comes et dux magnus Portugalia, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, pentavo de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Dona Dias, condessa de Portugal, nasceu em 900 e morreu em dezembro de 968, era filha do conde Dom Diogo Fernandes e da condessa Dona Ónega Garcês de Pamplona, neta paterna de Fernando Ansúrez, conde de Castela e de Dona Muniz de Castro Algeriz, e neta materna de Dom Garcia Niguês, rei de Pamplona e de Dona Urraca Seixas de Gascuna. Dona Dias foi condessa de Portugal e a mulher mais poderosa do seu tempo no noroeste da Península Ibérica. Biografia. Filha do conde Dom Diogo Fernandes e da condessa Dona Ónega Oneca, possivelmente tia do rei Ramiro II de Leão, foi uma célebre e rica dama, a mais poderosa no noroeste da Península Ibérica. É reconhecida por várias cidades portuguesas devido à sua personalidade e ação. Dona casou entre 915 e 920 e antes de 23 de fevereiro de 926, quando aparecem juntos pela primeira vez, com o conde Hermenegildo Gonçalves, meu 33º avô, 13 vezes meu avô, passando, porém, a governar o condado sozinha após o falecimento do seu esposo entre 943, quando o conde aparece pela última vez, e 950, o ano quando Dona, já viúva, fez a partilha com seus filhos dos bens herdados. O conde Hermenegildo deixou-a na posse de inúmeros domínios, numa área que coincidia sensivelmente com zonas que integrariam os posteriores condados de Portugal e de Coimbra. Entre a segunda metade de 950 e começo de 951, por inspiração piedosa, fundou, nas suas terras de Guimarães, um mosteiro sob a invocação de São Mamed, Mosteiro de São Mamed ou Mosteiro de Guimarães, onde, mais tarde, professou. Pouco depois de 959, para a proteção desse mosteiro e das suas gentes contra as incursões dos normandos, determinou a construção do Castelo de Guimarães, também chamado Castelo de São Mamed, à sombra do qual se desenvolveu o Burgo de Guimarães, vindo a ser sede da corte dos condes de Portugal. O documento testamentário no qual faz a doação de seus domínios, gado, rendas, objetos de culto e livros religiosos ao Mosteiro de Guimarães, datado de 26 de janeiro de 959, é importante por testemunhar a existência de diversos castelos e povoações na região. Devido às incursões dos infiéis, que haviam assolado as proximidades do cenóbio, no codicílio com data de 4 de dezembro de 968, entregou o castelo ao mosteiro. Apesar de não ser a fundadora da Póvoa de Varzim, Vila Euracino, e de Vila do Conde, Vila de Comite, o seu registro é pioneiro ao incluir pela primeira vez essas vilas. Os topónimos de Aveiro, Suis Terras e Nalauriu et Salinas, e de Felgueiras, e de Felgaria Rubias Vila de Nori, também aparecem no documento testamentário de Dona Dias como o primeiro a fazer referência escrita a essas terras. Descendência da condessa Dona Dias com seu marido o conde Hermenegildo Gonçalves, meus 33º avós, 13 vezes meus avós. Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal, Dux Magnus de Portugal, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, casado com Dona Eudoara Paz, minha 32ª avó, 13 vezes minha avó, filha de Dom Paio Gonçalves, conde Endesa, e de Dona Hermesinda Guterres. Dom Diogo Mendes, morto depois de 968, casou com Dona Aldonça e foi o pai de Dona Dias, freira no mosteiro fundado por sua mãe. Dom Ramiro Mendes, casou com Dona Aduzinda Guterres, filha do conde Dom Guterres Mendes e de Dona Eudoara Eris. Provavelmente foram os pais da rainha Dona Velasquita Ramires, a primeira esposa do rei Vermudo II. Dona Oneca Mendes, casou antes do 26 de janeiro de 959 com Dom Guterres Rodrigues. Dom Nuno Mendes, morreu entre 951 e 959, pois ainda estava vivo em 950, a quando da repartição feita dos bens de seu pai. Já havia morrido por 959, quando sua mãe fez a dotação do mosteiro de São Mamed e refere-se a seu Dulcissimus mi Ipignus Menus. Dom Arias Mendes, morto depois de 964. Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal, comes et dux magnus Portugalia, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, era filho da condessa Dona Dias e do conde Hermenegildo Gonçalves, conde de Portugal, membro da mais alta nobreza galaico-portuguesa que viveu em tempos turbulentos marcados por revoltas da nobreza, os ataques dos normandos e as razias e devastação infligida pelos exércitos muçulmanos liderados por Almanzor. Adversário dos reis Sancho I, o Crasso e Ramiro III, foi um dos nobres que apoiaram e levaram ao trono Ordonho IV e posteriormente Bermudo II. A sua neta, Dona Elvira Mendes, foi a esposa do rei Afonso V e a mãe de Bermudo III e da rainha Dona Sancha de Leão. Depois de servir o rei Bermudo como seu armiger regis, a partir de 993 e de ter governado o território de Braga, morreu em 997 durante a campanha de Almanzor contra Santiago de Compostela. Relações familiares. Dom Gonçalo Mendes era um dos filhos dos condes Hermenegildo Gonçalves, importante rico homem galego, e de Dona Dias,
que governou o condado depois da morte do seu esposo. Seus avós paternos eram os condes Dom Gonçalo Afonso Petote, conde de Deza e Dona Teresa Iris, filha de Dom R. Fernandes, e os maternos Dom Diogo Fernandes e Dona Ona de Garcês de Pamplona. Carreira política. A sua presença é registada pela primeira vez a 24 de julho de 950, quando uma dona, já viúva, fez a partilha com seus filhos dos bens herdados. Dom Gonçalo recebeu em herança as vilas de Nespereira, Chagra, Salto de Auacos e Frazone. Depois da morte do rei Ordonho III, em 956, o reino de Leão foi abalado por uma crise sucessória. Ordonho III foi sucedido por seu meio-irmão Sancho I, filho do segundo matrimónio do rei Ramiro II, em vez de Bermudo II, filho do defunto rei que naquela época era menor de idade. Em 958, no segundo ano do seu reinado, um grupo de nobres, incluindo o conde Dom Gonçalo Saraiva, destronou o rei e elegeu Ordonho IV, enquanto outros nobres, incluindo o sogro de Dom Gonçalo, Dom Paio Gonçalves, apoiaram o rei Sancho I, que recuperou o trono em 960, graças ao apoio de sua avó a rainha toda de Pamplona. Dom Gonçalo Mendes aparece pela primeira vez com a sua esposa Dona Eldoara Paz em 964, fazendo a doação das vilas de Moreira de Cónegos e Castanheira, que tinha trocado com sua cunhada Dona Adosinda por outras herdades, ao mosteiro fundado por sua mãe Madonna. Manteve o seu confronto com o rei Sancho I, que em 966 invadiu e devastou as suas terras. Por volta do ano de 968, o conde Dom Gonçalo Mendes enfrentou-se contra Dom Rodrigo Vasquez, conde em Limia e poderoso magnata, na Batalha de Aguioncha. Foi o resultado de um litígio que vinha de longe entre sua mãe e Dona Gontrodo, abadesa do mosteiro de Pazol, que havia tomado indevidamente o mosteiro de Santa Comba, pertencente ao monge Odónio, o qual pediu a ajuda de Momadona para o recuperar. Momadona ordenou a seus filhos Dom Gonçalo e Dom Ramiro que forçassem Dona Gontrodo a devolver o mosteiro de Volens Nolens, querendo ou não querendo. Dom Gonçalo venceu Dom Rodrigo Vasquez e suspeita-se que pode ter sido o responsável pela remoção do filho de Dom Rodrigo, Dom Pelágio Rodrigues, o bispo de Iria Flávia. Em 981, depois da derrota das tropas cristãs na Batalha de Rueda frente ao exército de Almanzor, o conde Dom Gonçalo Mendes foi o primeiro a levantar-se contra o rei Ramiro III, considerado ineficaz e incapaz de lidar contra as incursões muçulmanas e as invasões dos vikingos. Dom Gonçalo e vários nobres, a maioria membros da alta nobreza galega e do norte de Portugal, com a aprovação do clero, apoiaram Bermudo Ordões, o futuro rei Bermudo II, casado com Dona Velasquita Ramires, sobrinha do conde Gonçalo Mendes. Poucos meses depois, Bermudo rebelou-se contra Ramiro III e, entre 11 de outubro e 22 de dezembro de 981, proclamou-se rei de Leão, segundo é registado na doação do conde Gonçalo ao mosteiro de Lourvão na última dessas datas, onde assinou como Mugundis Aluz Menendis, e que foi confirmada por Vermudus Rex Prolix Domini Ordoni. O conde posteriormente enfrentou-se com o rei Bermudo, possivelmente depois de esse ter repudiado a sua primeira esposa, Dona Velasquita Ramires, mas depois, em 991, aparece novamente confirmando os documentos reais como membro da Cúria Régia de Bermudo II. A partir de 993 foi Armígero Real, Armiger Regis, e governou o território de Braga até 997, o ano em que morreu lutando contra Almanzor, quando este invadiu Santiago de Compostela. Família e descendência. Dom Gonçalo Mendes, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, conde soberano de Portugal, comes et dux magnus Portugaliar, casou com Dona Eldoara Paz, minha 32ª avó, 13 vezes minha avó, filha do conde Dom Paio Gonçalves e de Dona Hermesinda Guterres, filha do conde Dom Guterres Mendes e Dona Eldoara Iris. Desse matrimónio nasceram pelo menos 5 filhos, todos documentados. Dom Mendo Gonçalves, meu 31º avô, 12 vezes meu avô, conde soberano de Portugal, que morreu assassinado ou em combate a 6 de outubro de 1008. Sucedeu a seu pai no condado e no governo do território de Braga. Casou com Tuta Dona Muniz, minha 31ª avó, 12 vezes minha avó, também chamada Dona Toda, e foi o tutor do rei Afonso V durante a sua minoridade, o qual depois se casou com uma de suas filhas, Dona Elvira Mendes. Dom Ramiro Gonçalves, conde. Dom Rosendo Gonçalves, aparece com o título de conde em 1014 num julgamento onde estava involucrada sua cunhada Dona Toda. Dom Diogo Gonçalves, conde. Uma Dona Gonçalves. Dona Eldoara morreu antes de 6 de julho de 983, quando o conde já aparece casado com Dona Hermesenda. Nessa data, aumentou uma doação ao mosteiro de Guimarães e diz que se sua esposa Dona Hermesenda sobreviver a ele, que desfrute da herdade de Moreira para o resto de sua vida. Dona Hermesenda, já viúva, aparece novamente na documentação em 1108. Desconhece-se se houve descendência desse casamento.